Papa Leão XIV, profecia ou precipitação? O que você acha? O Papa eleito recentemente, Robert Francis Prevost, profecia ou então precipitação? É claro que nós vivemos em dias em que eventos religiosos, inclusive políticos, é claro, rapidamente são ligados a profecias bíblicas. E com a recente eleição do Papa Leão XIV, o primeiro Papa norte-americano, Robert Francis Prevost, já há muitas vozes apressadas tentando vinculá-lo ao oitavo rei, ao anticristo, inclusive à besta. Isso ligando com Apocalipse capítulo 17. Mas a questão que eu coloco, será que essa é uma leitura cuidada, segura da Bíblia? Então, neste vídeo, eu convido você a refletir com equilíbrio, porque como cristãos sérios e estudiosos da profecia, nós precisamos evitar os extremos, respeitar exatamente os fatos e manter os nossos olhos na palavra profética mais segura, para não apresentarmos um argumento herético antibíblico. Então, se você fazer um inquérito sobre Robert Francis Prevost, você saberá que, obviamente, ele nasceu nos Estados Unidos da América do Norte, e tanto é que ele serviu por muitos anos como missionário no Peru, onde também se naturalizou cidadão peruano. Ele é alguém pertencente à ordem de Aurélio Agostinho de Hipona, o renomado Santo Agostinho. É claro que o nome Leão XIV é um nome que remete ao Papa Leão XIII, que na verdade abordou questões voltadas ou ligadas à sociedade, questões sociais, né, durante a primeira Revolução Industrial. E é claro que o Papa Leão XIV, ele expressou o desejo de continuar esse legado, adaptando aos desafios contemporâneos como a revolução tecnológica e tanto é também a inteligência artificial, sempre com o foco na dignidade humana, inclusive na justiça social, obviamente. E, dito isto, é natural que cristãos atentos às profecias vejam conexões entre eventos atuais e os textos de Daniel e Apocalipse. Contudo, há exatamente um princípio fundamental na interpretação bíblica de que o Espírito Santo não nos guia por sensacionalismo, mas por fidelidade à revelação. Então, é dizer aqui que a Bíblia não nos chama a identificar pessoas com base em suposições, mas em evidências claras. Agora, rótulos como anticristo, besta e inclusive oitavo rei devem ser exatamente usados com extrema responsabilidade. Ou seja, porque um erro de interpretação bíblica muitas das vezes pode até manchar o nome de Deus e também afastar pessoas da verdade. Por isso que a gente precisa ter muita cautela. Então, seguindo o método historicista, o mesmo método usado pelos reformadores protestantes, método usado exatamente por Martinho Lutero, inclusive João Calvino e outros protestantes ou reformadores protestantes, segundo esse método, as profecias, tanto de Daniel, inclusive de Apocalipse, descrevem sistemas e não apenas indivíduos. E a primeira besta de Apocalipse, capítulo 13, verso 1 até o verso 10, por exemplo, representa o sistema papal medieval em sua fase de domínio religioso e também político, quando perseguiu os fiéis e inclusive deturpou verdades bíblicas. Não é uma pessoa específica, amados irmãos. A segunda besta que nós temos em Apocalipse 13, na verdade, surge da terra e é frequentemente associado aos Estados Unidos da América do Norte, que exerce, ou seja, que exerceria uma influência global, tendo exatamente a mão da primeira besta. E o oitavo rei, então, de Apocalipse capítulo 17, o oitavo rei de Apocalipse 17 também não é um indivíduo literal.
mas sim uma fase final do poder religioso aliado ao poder civil que exatamente vai se manifestar antes da volta de Cristo Jesus. Segundo o método historicista, as profecias, tanto de Apocalipse capítulo 13 e o capítulo 17, descrevem sistemas, poderes religiosos e políticos, e não apenas indivíduos isolados. Agora, com relação ao anticristo, deve ficar aqui claro, nesse vídeo que eu estou fazendo para você, que a palavra anticristo não aparece no livro de Apocalipse, mas sim nas cartas de João. E tanto é que o seu significado é mais profundo do que simplesmente dizer contra Cristo, ou até mesmo vamos dizer que significa também em lugar de Cristo. E eu admito que historicamente o sistema papal assumiu títulos, prerrogativas e funções atribuídas apenas à pessoa de Cristo Jesus, como perdão exatamente de pecados, mediação e adoração inclusive. E isso é o que caracteriza o espírito do anticristo. Mas não devemos exatamente aplicar esse rótulo diretamente a uma pessoa sem base sólida. O Papa Leão XIV pode até representar o mesmo sistema religioso, mas não se deve acusá-lo pessoalmente de ser o anticristo, a besta ou até mesmo o oitavo rei. Porque tal acusação pode até mesmo carecer de prudência bíblica. Agora, mas por que essa cautela é necessária? Essa cautela é necessária, primeiro, porque nossa missão como povo de Deus não é exatamente atacar pessoas, mas apresentar a verdade com amor. E segundo, porque nós estamos em uma era onde as redes sociais amplificam muitas das vezes boatos, inclusive o nome de Deus é muitas vezes usado para espalhar confusão, para espalhar brigas. Terceiro, é porque Deus exige responsabilidade de quem maneja a sua palavra, porque a sua palavra é a verdade. Então, o grande conflito entre o bem e o mal, que envolve sistemas espirituais, não meramente rostos humanos, é exatamente fundamental dentro dessa questão. O engano final será global, envolvendo todas as nações e não estará restrito a um só homem ou pontífice, assim dizer. Portanto, é dizer aqui que, meus amados irmãos, o chamado de hoje é exatamente por discernimento. Não sejamos rápidos em apontar dedos, mas sejamos, obviamente, firmes em estudar a palavra. Sim, o papado continua sendo parte das profecias, mas a nossa pregação deve exatamente ser profética e equilibrada, não apressada, nem sensacionalista. E vamos exatamente continuar vigiando como filhos de Deus, orando e anunciando com coragem que de facto Jesus está voltando, sem perder a sobriedade que o Evangelho, obviamente, exige. Então, eu digo a você também que se este vídeo foi muito útil para você, não esqueça de curtir, compartilhar e inclusive se inscrever aqui no meu canal do YouTube para mais conteúdos como este. Então, que Deus abençoe a você, Deus abençoe a todos nós e que Deus nos guie em toda a verdade. E não se esqueça de que Deus está exatamente mais pronto em amar-te e salvar-te do que julgar-te e condenar-te. Por isso, estude a verdade como deve ser estudada e viva exatamente essa verdade bíblica. Ore aplicando-a. Ore para que o Espírito Santo ajude a você a aplicar os textos sagrados, a palavra de Deus em sua vida. E espero que o Senhor Deus te dê a paz e, obviamente, saúde em abundância. E se você exatamente se inscrever no meu canal do YouTube, você receberá inclusive notificações de todos os vídeos que eu tenho publicado em todas as semanas. Tamo juntos, até a próxima. Tchau.